Atitudes basilares, nosso tema para a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. E vamos chegar a um texto derradeiro, os últimos versos desta carta, depois de termos viajado através de toda ela. Hoje vamos focar no capítulo 4, dos versos 19 a 22. Segunda Timóteo, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Timóteo, um membro da equipe apostólica missionária de Paulo. E Paulo escreve duas cartas que temos nas Escrituras, e nós estamos focando na segunda. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 19 a 22, é a porção da palavra de Deus que eu encontro nesta noite, neste ponto, rumo à eternidade, mais próximo da eternidade. Que a palavra de Deus possa, então, assim falar a nós, nesta noite. Antes do nosso texto, há um verso-chave que temos destacado enquanto viajamos por esta carta, é o verso 7 no capítulo 1, vamos recordar este verso, vamos ministrar uns aos outros e ao nosso próprio coração, falando, proclamando, então juntos: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Aí está este tema resumido quando pensamos em atitudes basilares. O apóstolo Paulo escreve da prisão em Roma, sua prisão final, já com a pena capital decretada, e ele então escreve a Timóteo, uma última palavra escrita, posturas, atitudes que são necessárias na vida do cristão, todos nós, assim como era para Timóteo. E nós vamos ler então a palavra de Deus no capítulo 4 de 2 Timóteo, dos versos 19 a 22. Palavra de Deus que chega à sua vida, que sua mente esteja alerta, seu coração aberto para a palavra. Amém? Ouça. Saudações a Priscila e Áquila e à casa de Onesíforo. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Procure vir antes do inverno. Eubulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos enviam-lhe saudações. O Senhor seja com o seu espírito. A graça seja com vocês. Deixe-me ainda destacar alguns versos nesta palavra do Senhor, 2 Timóteo, que lançam luz naquilo que acabamos de ler. Vou retroceder ao capítulo 1 de 2 Timóteo, quero ler versos 16 e 17. Nós ouvimos nesta leitura que acabei de fazer o nome de Onesíforo. Ele aparece antes aqui no verso 16 e 17. Diz assim, Paulo escreve assim a Timóteo: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Paulo preso, certamente alguns, inclusive irmãos, se envergonhavam dele, mas não Onesíforo, que passou por Roma, e quando passou por ali, diz Paulo, ele o reanimou. Procurou Paulo nas cadeias romanas até encontrá-lo, conseguiu o horário de visita, e quando pôde, visitou Paulo. Indo mais à frente, voltando ao capítulo 4, quero ler a partir do verso 9 no capítulo 4, 9, e nós vamos ler até 11, depois 13. Paulo diz assim a Timóteo: procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para Dalmácia, para Galácia, e Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo.
verso 13: quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Agora, mais uma vez, o nosso texto a partir do verso 19, neste capítulo 4. Saudações a Priscila e Áquila e à casa de Onesíforo. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Procure vir antes do inverno. Eubulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos enviam-lhe saudações. O Senhor seja com o seu espírito, a graça seja com você. Esta é a palavra do Senhor. Durante a Segunda Guerra Mundial, chegou-se a uma conclusão ali nas disciplinas da guerra, disciplinas militares. A conclusão foi que a forma mais eficiente de levar um prisioneiro a falar, a dar informações, era colocá-lo na cela solitária, confinamento. E que dificilmente um soldado preso resistia à experiência da solidão prolongada por dias e dias. Melhor do que tortura, qualquer outro recurso, a solidão prolongada, isolada, 4 paredes, sala pequena, levava a pessoa a falar. Bem, nossa questão não é atividades de guerra, nem de prisão militar ou prisioneiros de guerra. Nossa questão é o que faz o ser humano sentir tanta falta de companhia, de relacionamento, de comunhão, ao ponto dele, então, inclusive, abrir mão de certos princípios. Porque nós somos feitos para a interação, a comunhão e não para o isolamento. E não é diferente na vida cristã. Nós precisamos da família, de amigos, nós precisamos até da sociedade. Mas muito mais ainda nas nossas vidas, nós precisamos da comunhão em Cristo, da igreja. Eu li estes versos e trago-os para o nosso foco aqui nesta noite. Versos que talvez você se leu, como muitos outros, passou rapidamente e pensou, isso aqui é um pouco menos palavra de Deus. Está aí porque tem que estar aí. O que isso tem a ver com minha vida ou de importância? Apenas algumas saudações daqui para lá. Deixe-me dizer que isso aqui é tão palavra de Deus como qualquer outra parte das Escrituras, e Deus tem algo para nós, foi preservado, tem algo para nós, algo que você e eu precisamos em nossa vida, esta igreja precisa em sua vida. É muito importante. Sim, dificilmente você encontra pregadores pregando sobre versos como este, infelizmente, mas há algo aqui maravilhoso, precioso para nós. A questão da comunhão, algo fundamental à nossa vida cristã. Jesus estabeleceu a igreja, a comunhão. Ele não estabeleceu o prédio físico, mas o entrelaçar daqueles que são seus discípulos. É uma das coisas poucas que o Senhor Jesus Cristo nos deixou. Se você olha outras religiões, você vai encontrar uma porção de outras coisas, inclusive prédios, lugares santos, lugares de peregrinação, além de liturgias muito bem elaboradas e reuniões. Jesus Cristo não nos deixou coisas simples como a mesa do Senhor e a comunhão. A igreja, seja numa casa, num salão alugado ou num prédio construído e de posse da igreja. A comunhão, corpo de Cristo. Por que ele deixou? Porque eu e você precisamos. Precisamos para nós mesmos e precisamos para os outros. E aqui o que nós encontramos nesse texto que eu li, nesses últimos versos da
segunda carta de Timóteo, é o quê? É justamente a expressão dessa dimensão maravilhosa da vida cristã, que é a comunhão vivenciada, não apenas falada, comentada, mas vivenciada. E aqui há um frescor nesses versos, há um realismo aqui da comunhão vivenciada. Você tem vivenciado a comunhão? Será que a nossa igreja vivencia a comunhão? Estamos aí em que grau? Se dessemos uma nota de 1 a 5, que nota você daria para a nossa igreja? De 1 a 5. Deixe-me perguntar com enfoque um pouco mais apertado. Que nota você daria a você em termos de comunhão vivenciada? Você vivencia a comunhão em Cristo ou não? Não existe vida cristã sem o vivenciar da comunhão. O apóstolo Paulo sabia disto, as igrejas sabiam disto, e eu e você, nossa igreja, precisa lembrar disto. Vivencie a comunhão. Por isso, é preciso que nós nos conectemos em Cristo. Há muitas coisas que podem nos conectar em muitas formas. Por exemplo, quando nós estamos no dia a dia, podemos nos conectar por questões profissionais, financeiras. Podemos nos conectar por questões familiares. E nós, como membros da igreja, podemos nos conectar por essas coisas, inclusive, ou até pelo assunto comum em relação a estas coisas ou outras. Mas cuidado para você não estar navegando em conexão que não é a conexão em Cristo. Se você interage com os irmãos, você pode interagir sobre muitas coisas, mas verifique que, acima de tudo, você tem uma interação em Cristo. A conexão na igreja é em Cristo e precisa ser em Cristo, e na sua vida deve ser assim. Não pode ser baseado em coisas supérfluas apenas. Falar do tempo, falar do clima, falar da política, da economia, do esporte, etc., da moda. Precisamos nos conectar em Cristo. Esta é a verdadeira conexão. O resto, em grande parte, é supérfluo, e outras coisas que não são supérfluas são fugazes e se vão. Aqui está Paulo traçando essa dinâmica da comunhão, mas note o final: o Senhor seja com o seu espírito. O Senhor seja com o seu espírito. Nunca se esqueça que é a comunhão no Senhor que deve nos unir acima de tudo. A comunhão no Senhor. E ele diz mais: a graça seja com vocês. E ele coloca no plural aí vocês, com você, Timóteo, e com toda a igreja. Então Paulo não está falando apenas de um relacionamento de velhos amigos, grandes chapas e chegados, aqueles que gostam de fazer um churrasco junto. Paulo está falando de algo que os une, que tem uma dimensão eterna e que passa pela obra tremenda, incomparável de Deus em Cristo Jesus, aquele que morreu por nós, nos colocou no seu reino e igreja, e nos chama juntos para uma caminhada até a eternidade. Grande conexão. Outros relacionamentos e conexões vão passar, inclusive comunhão preciosa, conexão preciosa que Deus mesmo estabeleceu, por exemplo, como o relacionamento conjugal, o relacionamento familiar, filhos, pais. Isto há de passar quando cruzarmos o rio, mas a conexão em Cristo jamais passará. E louvado seja Deus por isso. Quando tudo se for, ainda estaremos com Cristo e com Ele estaremos juntos uns com os outros. Você está vivenciando a comunhão, você está conectado em Cristo, você entende a preciosidade disto. Paulo na prisão, esperando a pena de morte, deveria falar sobre outras coisas, preocupado em outras coisas, mas ele volta ao tema da interligação que existe em Cristo, no Espírito do Senhor. Então, vivenciar a comunhão é estar conectado em Cristo, na graça comum e no Espírito Santo comum que habita em todo o corpo de Cristo. Mas então, se é assim,
precisamos nos considerar uns aos outros, precisamos considerar ao ponto de expressarmos a consideração. Não ser algo teórico apenas, algo abstrato, mas sentirmos uns dos outros essa consideração. E como sentir se não expressamos? Em alguma forma temos que expressar. Aqui Paulo diz: saudações a Priscila e Áquila, um casal que aparece no livro de Atos e aqui novamente. Paulo envia saudações a Priscila e Áquila através da sua carta que vai para Timóteo. Paulo, na prisão, podia ficar numa autocomiseração, centrado em si mesmo, preso, pena de morte. Mas ele envia saudações. Ele é que toma a iniciativa. Ele não é do vinde a mim, mas ele vai aos outros. Ele saúda Priscila e Áquila, casal precioso. Aliás, encontramos esse casal nos é apresentado no capítulo 18 de Atos. Paulo se encontra com eles na cidade de Corinto, cidade que então fica até hoje, as ruínas lá estão, e a Nova Corinto também, na Grécia. Quando Paulo passa por lá, na sua viagem missionária, Paulo encontra Priscila e Áquila, que tinham vindo de Roma, capital do império, onde Paulo está preso agora. Então, Paulo em Corinto, anos passados, conheceu Priscila e Áquila. Foram expulsos de Roma, porque todos os judeus foram expulsos de Roma naquela ocasião, pelo governador. Eles tinham a mesma atividade profissional que Paulo. Qual era a atividade? Fazedores de tenda, algo necessário daqueles dias. E aí então eles se encontraram e trabalharam juntos nesta atividade para a subsistência. Por um tempo Paulo trabalhou, ele tinha sido treinado nesta atividade, e também ministraram. Encontramos eles ministrando ali na cidade de Corinto. Depois eles viajam juntos da Grécia, então na Europa, para Éfeso, que ficava na Ásia Menor, hoje a Turquia. E lá então eles se encontram com a igreja, e Paulo deixa e vai para Jerusalém, Antioquia, e esse casal permanece em Éfeso. E agora, quando Paulo escreve a Timóteo, Timóteo está em Éfeso, e certamente Priscila e Áquila, então Timóteo, estavam na igreja de Éfeso. E Paulo envia saudações a eles, mas ele envia saudações também a Onesíforo. E aqui nós temos esta pessoa sobre a qual nós lemos no capítulo 1. Este que, quando passou por Roma, não se envergonhou de Paulo e se deu o trabalho de pesquisar onde é que estava esse prisioneiro na capital do império. Qual é a prisão, qual é a cela, como é que faz para visitar. E, inclusive, enquanto muitos crentes em Roma evitavam Paulo, tinham receio de serem envolvidos no processo dele e complicarem-se, quem sabe, ou tinham vergonha mesmo na prisão. Onesíforo, passando por Roma, tomou tempo, certamente foi para lá por alguma questão de negócios, questões particulares, mas ele se deu o trabalho e esforço de reanimar Paulo. Este é o verbo que Paulo usa, me reanimou. Abençoou Paulo, visitando ele, quem sabe orando com Paulo, naquela hora e situação tão difícil, como era um refresco receber a visita de Onesíforo. Então veja só esta consideração que acontece aqui, Paulo saudando Onesíforo, que já o abençoou. E também Paulo aqui tem as saudações que ele envia para Timóteo, de Eubulo, Prudente, Lino, Cláudia, pessoas sobre as quais nós não sabemos praticamente nada, mas pessoas concretas que existiram, como eu e você existimos hoje, e exerceram a fé lá em Roma. Eles enviam saudações, assim como os irmãos, os outros irmãos todos aqui de Roma, enviam saudações para você, Timóteo. Você percebe a dinâmica da consideração aqui, do dar e receber saudações, isto é, expressando a consideração. Podia se sentir, era tão concreto quanto eu
pôr a mão neste púlpito. Não era algo que você tinha que adivinhar, deve existir aí uma consideração. Não, estava no ar para quem quisesse ver, estava acontecendo, vivenciado. É interessante que ele menciona aqui um tal de Erasto, que ficou em Corinto, está em Corinto. Nós lemos na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 16, verso 23, que Paulo então fala da saudação novamente deste Erasto e refere-se a ele como administrador da cidade. Creio que foi em 1929, quando nas escavações da cidade de Corinto, encontrou-se uma placa, e visitando lá, você vai ver essa placa, visitar a escavação de Corinto, se não me falha a memória, há uma pequena rua na pavimentação antiga, original, que desce, lá embaixo parece que havia um teatro, se não me engano, e há uma placa preservada que foi descoberta, onde diz o seguinte: Erasto, em retribuição por se tornar administrador, pavimentou aqui com seus próprios recursos. Então ele foi apontado, eleito como administrador da cidade, tesoureiro, quem sabe, e ele, em retribuição à cidade, pavimentou, deu a pavimentação à cidade. Enfim, é este Erasto aqui que surge, quase certeza que é o mesmo, e está aqui envolvido nesta interação. São pessoas concretas, na luta da vida como eu e você. Os séculos passam, tecnologia pode avançar, mas o ser humano é o mesmo, a dinâmica, a luta e a necessidade é a mesma. Então é preciso expressar a consideração. Saudações vêm, saudações vão, estão voando pelo ar, indo e vindo, consideração mútua uns pelos outros. É preciso parar, estar presente para se expressar a consideração. Nós temos recursos hoje que facilitam tanto isto, na verdade, como os nossos recursos de WhatsApp, etc. Quanta coisa nós colocamos ali e poderíamos usar muito mais para expressar a nossa consideração aos irmãos. Certamente nenhum de nós pode ir além de um certo número de pessoas, temos limites, mas se cada um de nós exercer o expressar da consideração a um certo grupo, e isto acontecer de forma dinâmica com todos nós, o movimento vai tomar conta da nossa comunhão e das nossas vidas. Você tem expressado consideração, você para os irmãos, você tem uma mão estendida, você tem uma saudação na graça e na paz do Senhor, na conexão em Cristo ou não. Vivencie a comunhão, meu irmão, minha irmã. Você está vivenciando, a nossa igreja está vivenciando a comunhão ou não? Eis a questão. Será que nós temos que nos mover da zona de segurança que nós criamos, na qual nos escondemos até, nos abrigamos, e não queremos dar um passo para fora? Há alguém que precisa da nossa consideração, que nós expressemos a nossa comunhão. Agora, seja como Paulo. Paulo não fez esse centro da consideração. Aqui nós encontramos ele primeiramente tomando iniciativa. Quando ele deveria ser aquilo, ele deveria estar esperando. Eu quero ser considerado, eu, o apóstolo, sofrendo. Ele é quem considera. E quantos estão esperando que eu seja alvo da consideração? Às vezes, ouvi através dos anos, a igreja não fez isso, a igreja não falou comigo, a igreja não me saudou. E eu sempre tenho uma pergunta na cabeça: e você fez o quê? E você fez o quê? Enfim, o sermão precisa dessa consideração, você precisa, nós precisamos, porque a comunhão será mais forte e nós estaremos então mais fortes. Vivencie a comunhão, indo mais fundo, manifeste preocupação. A verdade é que todos nós passamos por momentos de lutas. Um amigo meu falou algo que eu nunca me esqueci. Todos nós, ou estamos saindo de um furacão,
ou estamos num furacão, ou estamos entrando num furacão. As lutas vêm. As lutas vêm e no vivenciar da comunhão, nós precisamos nos ocupar com a preocupação. O nosso irmão precisa saber que nós nos importamos com ele, que nós cuidamos, que nós oramos, que nós nos colocamos à disposição se há algo que podemos fazer. E sempre podemos orar e dizer, informar que estamos orando, estamos um no Espírito. Paulo diz aqui, deixei Trófimo doente em Mileto. Por que dizer isso? Porque Paulo está preso, está pensando em Trófimo que ficou, não sabemos exatamente quanto tempo atrás, talvez 1 ano, 2 anos, meses, pelo menos, lá em Mileto. Deixei ele doente lá. Você percebe aqui Paulo preocupado com a necessidade do irmão. Notamos isso em todas as interações aqui. Mas aqui tem essa em particular que chama a nossa atenção. Um homem preso numa cela fétida, um tanto isolado, num momento terrível da sua vida, lembrando de Trófimo que ficou em Mileto doente. Talvez ele quer alertar Timóteo, que ele pede para Timóteo vir para Roma, estar com ele. Quem sabe Timóteo passaria por Mileto, que é um porto, poderia cruzar ali o mar, chegar na Grécia, talvez já na Itália. Passando por Mileto, lembre-se de Trófimo, deixei ele enfermo lá. Às vezes não podemos fazer nada pelo irmão, mas sempre podemos e é necessário oferecermos nossas orações. Você sabe de alguém que está passando uma necessidade, por que não passar a mão no seu celular e enviar uma palavra de encorajamento, de reafirmação no Senhor? Orar por ele e dizer, orei por você, lembrei de você, Trófimo, pensei em você, você está na minha mente, não te esqueci. Você não está esquecido na sua solidão, na sua luta. Eu lembro de você. Vivenciar a comunhão. Você está vivenciando. A nossa igreja vivencia a comunhão ou não? Mas não se esqueça que chega o dia quando a necessidade bate à sua porta também. Você não é o Trófimo hoje, mas pode ser o Trófimo de amanhã. E a maravilha, se estamos vivenciando a comunhão, é que nós, nesse dia mais difícil, poderemos desfrutar dessa comunhão. Desfrute dela na sua necessidade, meu irmão. Que coisa maravilhosa ter a igreja, os irmãos ao meu lado, em oração, me apoiando, na hora mais desafiadora. Paulo diz para Timóteo, procure vir antes do inverno. Procure vir antes do inverno. Timóteo, venha. Que inverno é esse? Nós sabemos que Paulo é levado à morte debaixo de Nero, imperador desequilibrado, descalibrado. Mas Nero se suicida em 68 depois de Cristo. Então, se é para Timóteo vir antes do inverno, esta carta foi escrita no ano 67, porque o inverno lá em Roma, na Europa, é no fim do ano. A partir de novembro, especialmente novembro, outubro, já começa a ficar complicado. Naqueles dias a viagem era difícil durante o inverno, se havia neve, gelo, não se viajava de carro, e o próprio mar ficava complicado. Então, venha antes do inverno. Paulo deve ter escrito aqui no outono, provavelmente, porque levava alguns tempos para a carta chegar de Roma até Éfeso, que estaria na Turquia hoje. Venha, Timóteo, antes do inverno. Então,
Paulo foi levado à morte debaixo de Nero, então foi antes da morte de Nero no ano 68, aliás, em junho de 68, Nero suicida, Paulo então foi à morte antes disto, e agora antes do inverno, então em 67 ele escreve, pedindo a Timóteo que venha antes do inverno. Mas nós lemos aqui que Paulo diz a Timóteo: traga a capa que eu deixei em Troade. Provavelmente porque o inverno se aproximava, e aquela cela subterrânea deveria se tornar uma geladeira. Traga a capa que eu deixei em Troade. Troade também porto, de onde provavelmente Timóteo sairia ou passaria por lá. Deixei lá na casa do irmão. Traga a capa, traga também os livros para mim. Não sabemos exatamente, mas provavelmente algumas anotações sobre Jesus Cristo, já do Evangelho, e talvez parte do Velho Testamento, quem sabe alguns documentos, mas enfim, traga, eu preciso destas coisas, tenho uma necessidade aqui para isto. Paulo apela para Timóteo, este apoio material, físico, capa, livros, mas também espiritual. Paulo quer ver Timóteo ainda nesta vida. Timóteo era precioso para Paulo. Paulo agregou Timóteo à sua equipe missionária muitos anos antes, quando Timóteo era ainda um jovem, talvez sendo adolescência. E agora Timóteo já é um homem aí dos seus 40 anos, foi treinado para servir na equipe missionária, ser um pastor, inclusive, ele foi pastorear a igreja de Éfeso. E Paulo quer revê-lo, para ele é precioso, é um alento ver este irmão, este discípulo até, este filho na fé, estar com ele antes que fosse levado à morte, ou seja o que for. O apoio espiritual, a presença daquele ao nosso lado que faz falta, nos anima, nos levanta, aquele que tem uma palavra do Senhor, aquele que tem uma visão de vida, de situação, a partir da palavra, e não uma visão mundana, a partir da televisão, a partir das conversas corriqueiras, dos valores mundanos, mas aquele irmão que respira e coloca para fora, quando coloca uma visão do Senhor, aquele com quem podemos chegar junto, nos identificar, e este apoio relacional quando se está só, como é importante. Desfrute na necessidade desta comunhão vivenciada. Você há de saber que isso é precioso quando a necessidade chegar. Por isso, fomente agora a comunhão na sua vida. Que esta igreja fomente sempre a comunhão na vida desta igreja. Que possamos ser a igreja onde a comunhão tem um frescor e uma realização muito evidente e concreta. E a nossa vida será mais rica e abençoada. Me lembro quando fui estudar em 1981, nos Estados Unidos. Naquele tempo não se viajava como hoje. Hoje é uma coisa muito comum, viagem internacional. Eu me lembro que eu fui, tinha muitos amigos, uma igreja muito chegada, deixei tudo para trás e sozinho fui estudar. E me lembro quando eu cheguei na universidade e fui colocado num dormitório, cheguei lá umas semanas antes das aulas começarem, quase não havia ninguém no dormitório, mas eu ainda fui para aprender inglês, então nem tinha como falar com ninguém. E eu me lembro quando entrei naquele quarto, me senti profundamente só, muito só. Lembrei dos meus amigos, meus familiares, longe. Não havia naquele tempo celular, não havia WhatsApp, não havia FaceTime. Era uma cartinha que levava 20 dias para chegar. Telefone convencional, caríssimo. Só, muito só. Prédio quase vazio. Barreira da língua. Sentimento da saudade, da distância. Até um temor do futuro em terra estranha. Como é que seriam as coisas?
E eu estava naquele momento a uma profunda tristeza, quando de repente alguém bateu a minha porta. Prédio vazio do dormitório, alguém bateu na minha porta. Aí eu abri, e lá um sujeito sorridente olhou para mim e disse: eu sou o Manuel. Eu estudei aqui nesse curso, e por um acaso, hoje passando por perto, eu resolvi dar um alô para o diretor do curso. Parei lá no prédio de administração. Ele me falou que tinha um brasileiro que chegou agora há pouco, que estava no quarto aqui. E eu vim dar um alô para você. O Manuel era brasileiro, falava português, estava já ali por volta de 4, 5 anos, adaptado à realidade, já tinha passado pelo que eu passei. Mas tem mais. Manuel era um crente em Cristo Jesus, era membro da igreja metodista. Eu disse para ele que eu tinha ido aos Estados Unidos para estudar um seminário. Depois daquele curso na faculdade, eu iria para o seminário, e ele logo se apresentou como crente. Aí a conversa mudou completamente. Parecia que tínhamos os conhecido já há 20 anos atrás. Falávamos a mesma língua, nós tínhamos a conexão em Cristo. E o Manuel me reanimou, como Onesíforo, me levantou, falou das lutas, e como ele venceu. E conversou comigo ali por muito tempo, nós dois sentados, cada um numa cama, haviam 2 camas no quarto. E depois, finalmente, já agora eu estava bem aliviado, coloquei para fora meus sentimentos, conversei, ouvi encorajamento, falei a linguagem em Cristo. Manuel, depois de uma longa conversa, então disse: está na hora de eu ir. Despediu. Falamos até que iríamos talvez nos encontrar depois outras vezes. Nunca mais vi o Manuel. Creio que vou vê-lo lá na glória. E vou poder agradecer a ele. Foi um anjo que o Senhor enviou. Saiu de lugar nenhum e foi me encontrar lá naquele quarto. Comunhão preciosa em Cristo Jesus. Você precisa. E se você não precisa hoje, há de chegar o dia quando você vai querer desfrutar dela. Mas, enquanto não chega esse dia na sua vida, os seus irmãos precisam de você. Pense na conexão em Cristo. Faça disso uma realidade na sua vida. Expresse consideração. Ocupe-se em preocupar com aqueles que estão em luta e desafio. E quando você precisar, busque a comunhão em Cristo. Peça aos irmãos que partilhem com você em oração. Não se isole, não se esconda, não fique tímido. É sua família em Cristo. E nós estamos aqui para orar uns pelos outros, não é verdade? Que o Senhor nos faça crescer, nos enriqueça na verdade, no vivenciar a comunhão em Cristo. Amém, meu irmão? Amém. Vamos orar, vamos à presença do Senhor.